E aí, episódio diferente. Estamos aqui diretamente de São Francisco. Se apresenta pra gente aí, João. Fala quem você é. Pessoal, prazerzaço, João, cofundador da Blind Pay. É um prazer conversar com vocês hoje. Então pronto, pessoal. Esse aqui vai ficar pra história, né? Mas é o primeiro escritório informal da Blind Pay. Na verdade, é só a nossa mesa de jantar do Airbnb que a gente acabou pegando aqui em São Francisco. Mas não tem muito segredo. A gente, tirou todas as cadeiras originais aqui, pegou as cadeiras na hora quando chegamos aqui em janeiro. Estamos até hoje aqui, né? Desde março, vamos ficar até abril no mínimo. Quadro branco para poder sempre estar olhando aqui metas, oportunidades comerciais. Tem coisas confidenciais que estão do outro lado, né? Que eu dei uma virada, é claro, mas não tem muito segredo. Telinha, trabalho. O nosso dia a dia, na verdade, é assim, é meio monótono, cheio de trabalho, por isso que a gente não filma de nada demais aqui, mas essa é a nossa casa. Do lado de lá tem a nossa cozinha, tudo aqui aberto, tudo bonitinho. Hoje eu acho que tem mais de umas 6, 7 pessoas aqui na casa, no total, porque a nossa família tá aqui também com a gente nesse finalzinho da nossa jornada na YC, mas sem muito segredo. Vai ser um prazer falar um pouquinho mais sobre a gente. Fala, galera. Estamos nessa temporada Monk no Vale do Silício. Estamos hoje em São Francisco, falando... Hoje é com o founder brasileiro. Eu sou Eduardo, fundador e CEO da Monk. Deve apresentar pra gente, João? Claro, claro. Fala, pessoal, meu nome é João, sou cofundador da Blind Pay. Boa. Acho que explica quanto tempo você tá aqui e o que é Blind Pay. Pessoal, sou o João, então. Tô aqui desde janeiro de 2025, no iniciozinho do ano. A gente vai ficar aqui pelo menos até abril, durante o período da Y Combinator. A Blind Pay é uma API de pagamentos internacionais powered by stablecoins, né? Literalmente são essas moedas digitais que a gente pode explicar um pouquinho mais hoje aqui, mas a gente facilita, na verdade, que empresas possam executar pagamentos pelo mundo todo de forma mais rápida, transparente e muito mais rápida. Vocês são quantos fundadores hoje? 4 cofundadores, 2 técnicos mesmo, um voltado para produto, mago de produto, e eu voltado para tudo que envolve business e vendas. Todos brasileiros. 100% brasileiros. Boa, e como é que vocês conheceram no geral, assim? Cara, Até pra quem tá procurando um Pois co-founder, é, com certeza. Não, é uma história meio louca, mas basicamente eu sou amigo há quase 20 anos do nosso CPO, Gustavo. A gente se mudou para São Paulo na época junto, já trabalhamos juntos há 7 anos atrás. E ele acabou me conectando com o Bernardo, que é o nosso cofundador e CEO hoje, que já trabalhou também alguns bons anos atrás com o nosso atual CTO, o Gabriel Lira. Então a gente já estava no mercado de tech ali junto, ajudou bastante em outros projetos e nos conectamos aí por esse universo. Legal demais. E cara, conta um pouquinho da tua trajetória. Como é que você chegou até aqui? É meio louco, acho que começou, não foi há pouco tempo atrás, foi literalmente lá em 2011, eu diria, em Salvador, Bahia. E eu sou de lá, né? Junto com o meu cofundador também, Gustavo, aqui, somos de lá. E comecei trabalhando no mercado de seguros, super tradicional, super jovem. Quando comecei a vender coisa pela internet, eu vi o potencial dessa coisa, né, de vender coisas, fazer acontecer, mas eu ainda não entendia muito bem como era a dinâmica de uma empresa, Edu. Então, entrei para trabalhar na época lá de graça numa empresa mesmo, no mercado de seguros, fiz tudo que você imaginar, de design, a limpeza, a motoboy, a financeiro, enfim, diretor de operações, depois diretor comercial, que foi aí que eu comecei a ter um traquejo um pouco mais de lidar com pessoas, né, e vender. E acabou que eu era, enquanto trabalhava lá, muito, muito rato do mercado de startups e inovação, que não era ainda muito fomentado também lá na minha região, era coisa de internet para mim. Isso em qual ano? Isso em 2011 a 2016 ali. Não era nem mato, estavam plantando mato, né? Exato, não tinha nada lá, cara. Então, mas ainda assim eu era muito interessado, mas sim, era coisa de internet para mim, tipo coisa de louco. Até que nesse período ainda lá em 2014, salvo engano, não lembro muito bem, 2013, eu estava na faculdade ainda e eu estava muito envolvido no mercado de empresa júnior. Acabei ajudando a organizar um evento gigantesco em Porto Seguro para um movimento. Conheci algumas pessoas, na verdade vários CEOs de São Paulo, um deles Guilherme Chuqueira, uma galera boa do mercado de tech. E um mês depois eu larguei tudo e falei, vou para São Paulo, sem conhecer uma pessoa na cidade. Fui eu e meu cofundador, inclusive, Gustavo, da Blind Pay. Legal. A gente foi para lá sem conhecer ninguém, cara, um mês depois. Fiquei lá 5 semanas, acabei indo e trabalhando na Gama Academy também, lá numa startup de educação, durante um pouco mais de um ano. Depois saí para tocar a operação de startup gringa que estava expandindo para o Brasil, que foi a primeira vez onde tive a chance de trabalhar com o meu cofundador da Blind Pay aqui, o Gustavo. E, long story short, cara, depois migrei para o mercado de games e entretenimento, e esportes eletrônicos principalmente. Lidei com inovação,
Fui basicamente o primeiro cara a investir nos 5 maiores títulos de mobile esportes mesmo assim, né? Como um clube na época aqui na América, lá na América Latina. E juntei minha expertise para fundar minha última startup antes da BlindPay, que foi uma startup de user acquisition, de aquisição de usuários para estúdios de games que queriam expandir para o Brasil, localizar. Legal. Pô, foi o meu primeiro VC track, talvez ali, né? Onde eu acabei levantando na época uns 4 milhões de dólares, muito rápido pra gente. Pode ir, Tudo bem aqui? Tudo certo. Tudo certo. Então estamos ao vivo, cara. Essa é a realidade. E foi legal pra caramba. Pô, faturamos pra caramba, quase 2 milhões de dólares ali, pra um cara que não veio do nada. Pra mim isso era mágico pra caramba. Até que em 2023 a gente foi adquirido por um grupo indiano que estava expandindo pro Brasil na época. Passei um tempo na transição entre as duas empresas e acabei saindo pra poder fundar meu novo projeto, que hoje é a BlindPay. E quanto tempo tem a BlindPay já? A BlindPay, entre parte de conceito, ideia inicial, a gente começou em maio de 2024, só que a gente lançou de verdade, vamos pro mercado em julho de 2024. Somente pro Brasil e Estados Unidos na época ali, esse corredor, né? Hoje a gente tá em mais países já. Boa. E quando eu tava procurando aqui no Vale, pra quem não sabe como que eu tô fazendo esse processo, eu tô entrevistando alguém pedindo indicação, E aí indicaram você e falaram, cara, o cara tá na Y Combinator. Exato. O que é o Y Combinator pra quem não sabe? Vamos lá, a Y Combinator, pessoal, é literalmente uma das maiores, se não a maior e mais relevante aceleradora de startups do mundo. É um local, na verdade, onde surgiram grandes startups que o pessoal talvez conheça por aí, como Airbnb, Stripe, DoorDash, o próprio Rappi também já participou, entre várias outras empresas assim, a nível mundial, passaram por lá. E, consequentemente, eles são referência a nível mundial, mas é muito difícil também ter founders que conseguem quebrar essa barreira de ecossistema, de sair da América Latina, do Brasil às vezes, e vir aqui. Então a gente, depois de mais de 1 ano e meio sem ter founders, né, 100% brasileiros aqui, a gente acabou retornando, conseguindo entrar no batch que eles chamam de Winter 2025. Legal. Que eles têm normalmente, né, 2 por ano, só que agora vão ser 4. Então, a Y Combinator é isso, ajuda um período de 3 meses normalmente, onde eles ajudam a acelerar startups com toda a metodologia que a gente pode depois dar uma mergulhada. E ao fim desses 3 meses, a gente vai para o que a gente chama de um Demo Day, né? Para apresentar os nossos resultados para... São quantas startups em cada? Nesse nosso último, Edu, foram mais de 100 startups. Legal. Foram mais de 100 startups. E posso dizer tranquilamente que mais de 82% foram de AI. Caramba. É um dado interessante, assim, a gente foi uma das poucas ali voltadas para fintech, stablecoins, o que foi bom até pra gente, mas a maioria, nesse batch pelo menos, foi de AI já. Boa. Cara, entrando um pouquinho na BlindPay mesmo, para quem não entende nada, Pronto, boa. o que é? Explica para um leigo, eu sempre brinco, uma criança de 13 anos, que já sabe o que é, entende. Não tem muito segredo. Eu diria que o primeiro ponto que eu queria trazer aqui é que o nosso foco atualmente é muito empresas, né? A gente tem um modelo full B2B mesmo. O que não deixa, quando eu explicar um pouquinho mais agora, a gente tem alguns use cases de B2B2C, né? Onde a gente vende para empresas que acabam oferecendo a ponta da nossa solução para o usuário final ali do aplicativo deles. Mas basicamente onde a BlindPay entra, né? Existe um movimento internacional de dinheiro, que a gente chama de cross-border payments hoje, que quando empresas querem enviar dinheiro de um país para outro, se comunicar, né, e mandar esse tipo de dinheiro, existe o sistema tradicional bancário que é muito, muito ineficiente, muito caro. Muito caro, levam dias ou semanas, às vezes, para um dinheiro se movimentar de um país para o outro, e tem um grande problema. Que tem muitos intermediários nesse mercado tradicional, né, de movimento de dinheiro internacional. E a gente acabou resolvendo parte desses problemas o que a gente chama de stablecoins, que é como se fosse o dinheiro tokenizado, um dinheiro digital, vamos dizer assim, né? E aí, basicamente, a gente, por meio de nossa plataforma, consegue eliminar 90% desses intermediários do mercado tradicional bancário e consegue fazer com que uma transação financeira, uma transferência, um Pix internacional, vamos dizer assim, aconteça, ao invés de acontecer em uma semana e sendo cobrado taxas, por exemplo, de 6%, em média 3%, a gente consegue fazer, cara, em alguns movimentos, dependendo do país, em segundos, com taxas que vão, por exemplo, de 0,2% a 0,5%. Então, com muito mais transparência, velocidade. E tem todo um molejo que a gente utiliza blockchain, que é uma tecnologia, né, que a gente pode depois explicar um pouquinho mais pessoal, no meio de toda essa parte de conciliação financeira entre as partes. Mas é basicamente o que a gente faz. A gente movimenta dinheiro globalmente por meio de uma API, principalmente,
para a gente conectar na experiência das empresas de forma mais rápida, transparente e muito melhor para as empresas. E já tá rodando pro mercado? Já sim. A gente começou, o que não é fácil, até porque para cada país que a gente opera hoje, Edu, a gente tem que ter uma empresa própria, entidade nossa própria lá, o que a gente chama de provedores de liquidez, para a gente em cada país conseguir ter, né, uma conversão da moeda de fora para a moeda nacional também ali, e a gente tem que estar totalmente regularizado do ponto de vista de compliance. Então a gente em cada um dos países. Essa é um pouco da mágica também que a gente está tendo hoje, principalmente por conta do nosso foco em América Latina. Então, a gente começou em julho do ano passado, Edu, com o Brasil e Estados Unidos. Tá. E a gente acabou expandindo poucos meses depois por conta de demanda comercial, porque a gente via o impacto, né, dessas em economias principalmente um pouco mais instáveis, da América Latina de uma forma geral. A gente expandiu para Argentina, Colômbia e México também. Então hoje somos e nascemos para ser uma empresa global. Estamos inclusive agora no próximo quarto indo para a Europa também, mas a gente preferiu dar uma focada na América Latina, que é onde tem um boom gigantesco. Legal. E um pouco mais de forma prática, assim, sei lá, Monk quer usar, como funciona, ou qualquer outro B2B? Essa é a parte mágica, eu diria, da BlindPay. A gente tem um time que veio de um background muito de open source, de dev tooling, só que a gente também quis, diferente até muito do mercado, quis facilitar para qualquer pessoa que às vezes nem entende muito também de tech conseguir utilizar a nossa plataforma. Então, basicamente, o que acontece? Você pode agora, neste exato momento, sem nem falar comigo, entrar no site da BlindPay, criar sua conta e começar a utilizar nossos serviços. E a gente tem um ambiente que a gente chama lá de um ambiente de sandbox, de teste, que é totalmente aberto. Você consegue testar de ponta a ponta todas as nossas features e saber como é a experiência BlindPay. Se você quiser ir para frente e começar a enviar pagamentos no mundo real mesmo, a gente tem o que a gente chama lá de uma instância de produção, que é só criar sua continha também, fazer o QIB, né, como se fosse o compliance, mandar os documentos, em poucas horas você já está utilizando a BlindPay. Legal. E aí eu posso mandar cobrança para algum cliente também. Super. Você consegue enviar literalmente, pô, manda o Pix, a pessoa vai receber em dólar lá na conta dos Estados Unidos, você vai colher um pagamento no México e você vai receber já em dólar ou em real na sua conta. Então, todos os países que a gente consegue fazer a orquestração financeira para mandar e receber dinheiro de forma transparente, muito rápida, cara. Não, muito legal, tio. Ontem eu tava com o CFO conversando sobre isso, que tá com um pagamento do México, inclusive. Olha só. Que dá... Bom, aí, ó. Muito bom mesmo. Cara, você falou um pouco aí do BlindPay, falou do iCombinator, falou da sua jornada profissional, mas quem é o João por trás do crachá? Nossa, cara, acho que eu sou um cara de coração quente, baiano ousado, que quer fazer meio pro próximo. Parece meio loucura assim, mas eu vim de um lar de pessoas muito quentes nos relacionamentos pessoais, assim, eu diria que isso é uma galera que abraça mesmo. Então eu vivi praticamente os últimos 14 anos quase trabalhando, mas no fim das contas eu sou um cara que amo de, pelo menos, sabe, todo ano, uma vezinha, voltar pra minha casa ali, abraçar as pessoas que sempre estavam comigo de perto, e o resto vai acontecer. A gente ganha o mundo, mas não pode esquecer de onde a gente veio. Legal. Você tinha vindo pro Vale antes dessa Nunca. Primeiraça vez. Diria que talvez seja uma das melhores formas de vir pra cá, com essa entrada via Y Combinator, abriu muitas portas pra gente, mas foi a primeira vez, Edu. E o que você achou? Pra quem já veio, o que você acha de recomendação e de o que você aprendeu? E pra quem não veio, o que você viu de diferente aqui? Eu vou dizer algo que eu senti lá em 2017, quando eu me mudei, com muita intencionalidade, é claro, também, apesar de não conhecer ninguém, para São Paulo. É um ecossistema que ele vai te entregar tudo aquilo que você também colocar de energia para o ecossistema. Então, eu diria que é um ecossistema, sei lá, 100 vezes de energia de negócio, de geração de oportunidades. Eu costumo dizer que estar aqui aumenta a sua chance de virar sortudo imensamente, assim, sabe? Então é aquela sorte meio, enfim, estando no lugar certo para ela acontecer. Então, tá sendo mágico, tá sendo animal, tô conhecendo muitas pessoas. Se você tiver um approach correto, você consegue basicamente falar com qualquer uma dessas pessoas, sabe, o mais importantes e grandes que elas sejam aqui. O famoso coffee chat, né? Muito, exatamente, cara. Porque a gente ficou impressionado até com os chats que a gente já teve, mas tá sendo muito positivo de forma geral. Então, estamos doidos pra poder ficar até de vez aqui, se possível. Pô, bom demais. Já que estamos falando aqui, quais são os planos de voltar do Brasil? Quais são os planos de ficar por aqui? Claro. Como é que vocês estão vendo isso? Cara, acho que é muito estratégico. Durante o Y Combinator, eles mostram por meio de dados o quão importante e quão, na verdade, não é só, eu brinco que tipo, aumenta a chance de virar sortudo por estar aqui, Edu, mas é real. Então,
a gente acabou sendo convencido de que aqui é um bom lugar para poder, né, ser a grande empresa global que a gente quer ser no futuro. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar agora em abril para o Brasil, como já programado, levar nossas coisas, ajeitar tudo no Brasil. São Paulo. Eu vou voltar para São Paulo. Os meus sócios, eles moram em Vila Velha, no Espírito Santo. Mas é o plano, na realidade, enquanto a gente já começou o processo do Visa, com a ajuda da Y Combinator, a gente vai voltar aqui para São Francisco mesmo. Que legal, legal. Cara, parabéns, assim, história é muito legal. Eu acho que tem um caminho, até que falaram pra mim, assim, entrevistei eles porque os caras vão crescer muito e depois não vão ter horário. Espero que sim, estamos trabalhando pra isso. Tomara que esse conteúdo aqui seja um conteúdo que, imagina, daqui uns anos a gente lembra, pô, olha que legal, estavam saindo, voltando, tinha acabado o Y Combinator ali. Legal. Cara, você falou ali antes que ia entrar um pouco no processo do Y Combinator, acho legal, assim, acho que vai ter muito founder aí que early stage tá ouvindo, tá estudando a gente, tá buscando aceleradoras, tem aceleradora ou escutando, e eu acho que escutar o que a Y Combinator fez, acho que é muito legal pra todo mundo aprender e pegar um pouquinho desse suco. Vai ser bom mesmo, cara. Acho que sendo um pouco mais intencional com a mensagem, talvez de quem seja o público que esteja ouvindo, o Y Combinator não tem... É engraçado que até pra quem já passou de outros brasileiros, tiveram experiências diferentes, mas eu acho que a gente conseguiu pegar um suco do que tá sendo atualmente agora, né? E quando falo de Y Combinator, não é só sobre o que você tá colocando na mesa, sendo bem sincero, existe um grupo, o Y Combinator, que eles mesmos sabem disso, não tem muito segredo, que é uma galera que tem um pedigree, um background muito forte. Então tem uns lá, cara, ex-NASA, ex-MIT, uma galera forte de Stanford. Então, de fato... Que ficam lá dentro do Y Combinator ou são startups? São os fundadores. Muitos dos fundadores têm esse perfil que vieram de um background muito bizarro. Então, existe essa diferença, mas por outro lado, que foi inclusive o nosso caso, e talvez quem esteja, né, assistindo, talvez se identifique alguns pontos. O nosso caso foi muito um caso de timing correto. Então, o que eles buscavam, no que eles botam no Request for Startups, né? Se você entrar no Y Combinator, acho que .com/RFS, eles mostram o que é que eles estão buscando nesse momento, que são as teses. Então não adianta também vir com uma ideia totalmente louca, pela nossa opinião. Então a gente teve um timing muito bom, porque era algo que eles estavam buscando, é algo que está muito quente no mercado agora. E no nosso caso, a gente não tinha muito questão de background, apesar de todo mundo vir de, em fintech tradicional, ter um background gigantesco assim. A gente teve que ralar muito para já ter resultado para entrar na Y Combinator. Então a gente já aplicou pela terceira vez, quando a gente foi aceito. No último dia, sem muita esperança, vamos aplicar aqui. Só que existiu um ponto ali que a nossa curva de receita tava animal. A gente chegou de um mês para o outro, quando a gente aplicou, a gente multiplicou nossa receita, eu lembro, em 10 vezes. Isso foi quando? Isso foi em dezembro, agora. Então, e desde dezembro a gente já multiplicou mais 5 vezes agora em 2 meses a nossa receita, trazendo cliente enterprise. Então, é tudo muito intenso, mas eu diria que para fundadores, principalmente da América Latina, Brasil, tem muito suor envolvido realmente antes mesmo de entrar aqui. Eu vejo um pouquinho de dificuldade se você só tiver uma ideia, sendo muito, muito sincero. E aí, como é que funciona? Você aplica, você tem entrevista? Vamos lá, se aplica, eles têm um período, né, de batches, agora são 4 oportunidades por ano. Se houver o interesse do lado deles, eles vão te chamar para uma entrevista. E aí, nessa entrevista, muito direta, 15 minutos de papo, 10, 15 minutos de papo ali, bate e volta de perguntas, vai e volta. E normalmente, no mesmo dia ou num dia depois, eles já respondem se vão... Online. Nesse caso, é online. Antigamente, eles até vinham, chamavam todo mundo para vir para cá, só que agora tá sendo um full online mesmo. Convicção, cara. 10, 15 minutinhos, é sim ou não. Legal. Legal. E o que você acha quais foram os seus maiores aprendizados aqui? Cara, essa é uma ótima pergunta que vai me fazer pensar aqui. Mas eu diria que diminuir as janelas as janelas de tempo onde você se coloca accountable pelos resultados da empresa. Então, revisar como está sendo a sua trajetória de crescimento para uma única meta que mais importa na sua empresa de uma forma semanal e organizada fez muita diferença pra gente. E eu digo isso porque o Y Combinator não é escola, sabe, gente? Que a gente vai todo dia, segunda a sexta, ali vai ver aulas lá. Esquece, 95% do tempo é cabeça baixa vendendo, sabe? Crescendo a empresa mesmo. Só que nesses 5% a gente ia ali umas vezes na semana, talvez, ou menos, para poder discutir em grupo, inclusive, sobre os nossos resultados. Como está indo, quais são os aprendizados. Então, eu diria de ter o costume de redirecionar rápido a rota para identificar erros ou acertos muito rápido, traz a dinamicidade para a gente crescer também de forma dinâmica. Então, foi animal. É outro ritmo, gente. É pauleira. Imagina.
E o que você acha que o ecossistema brasileiro pode aprender com o Y Combinator e o ecossistema do Vale? Ai, caramba. Eu acho que tem tanta coisa, assim, de uma forma geral, porque não é tão simples, sabe? Por mais que eu possa dizer assim, poxa, eu acho que o ecossistema de forma geral pode aprender a ser um pouco mais convicto em, né, apostar em bons talentos aqui para trazer mais tecnologia, trazer tecnologia de fora, só que tem tantos pontos de conjuntura, assim, da educação, como ela é feita aqui. Por isso que é um dos projetos que eu admiro tanto que o Junqueira agora também tá junto com o pessoal da Link, que eu fui lá agora no lado finalmente, então admiro demais o que eles estão fazendo. A gente gravou os 2 primeiros episódios, foram gravados lá. Foi lá? Eu sou super fã, então. Acho que é necessário, é a faísca que pode ajudar cada vez mais projetos como a Y Combinator, ou na verdade não como a Y Combinator, mas na verdade a metodologia que eles fazem surgirem cada vez mais no Brasil. Mas tudo começa com os talentos e como as pessoas enxergam o empreendedorismo. É muito mais difícil num país como o Brasil, com uma economia como o Brasil? Mas eu diria que convicção de quem está apostando nesses novos talentos é algo que eu fiquei meio assustado aqui no Vale do Silício. E tem algo que o Brasil pode ensinar pra cá? Nossa, demais, gente. Vocês têm aquele síndrome de vira-lata, né? Não, Brasil. Nada, não existe. A gente tem nossa senhora, teve, eu diria que a gente foi um dos poucos atores, assim, dentro do batch da Y Combinator que tinha o molejo de poder navegar e se relacionar com todo mundo de uma forma muito tranquila, e isso trouxe muito negócio pra gente. Então, às vezes, o ponto de você ser pragmático de negócio com uma galera aqui que é mega positivo quando você foca energia em algo, acaba também limitando de você fazer mais negócios, porque às vezes você não sabe, tem que estar um pouco fechado. E a gente não tem besteira nenhuma, a gente fala com todo mundo, bate na mão de todo mundo ali, mostra que não tem um calor humano de como a gente se relaciona, que se você focar essa energia em algo positivo vai te trazer negócio, que foi o nosso caso. A gente trouxe vários clientes durante o batch que só aconteceram porque a gente foi um pouquinho cara de pau. Não, é isso. Eu acho que o cara de pau tá parecendo muito assim, todo mundo, tô entrevistando só brasileiro, né? E aí eu sempre pergunto, cara, brasileiro, cara, a gente é cara de pau, ninguém é cara de pau como a gente, assim. E aquele negocinho, o Brasil é o melhor lugar do mundo, né? E aí, demais, cara, demais. Boa Bahia ainda. Meu Deus. Cara, falando um pouco de futuro impacto, assim, você tá olhando para o meio de pagamento todo dia. Você tá olhando para esse mercado de fintech, bancarização, sistema bancário. Acho que o Brasil ele é muito avançado nisso. A gente escuta isso. Pô, fui fazer a barba, o cabelo um dia desses. Eu esqueci que eu não tava no Brasil e fui sem cartão. Olha. Cheguei lá, o cara, não, só dinheiro. Só cash. Eu falei, e agora? Ainda bem que era um grande boa, mas eu fui lá, saquei e fui pagar ele. Mas como que você acha que é o futuro dos meios de pagamento e desse mercado de fintech como um todo? Cara, acho que... E dos pagamentos internacionais também, que é mais seu caminho. Exato. Tipo, eu acredito que parte da solução para que algo como a Blind Pay também possa ser ainda mais efetivo é que as soluções de pagamentos locais elas possam cada vez mais serem algo mais próximo do que a gente vive hoje como um Pix da vida, do ponto de vista instantâneo. Mas sendo bem sério, de uma visão macro, eu acredito que o futuro de fintech de uma forma geral, quase todas elas vão ter um pouquinho de um toque de stablecoins ali. Porque no fim das contas, stablecoins não é só um dinheiro digital que facilita a transferência internacional, dinheiro mais rápido e mais barato. É um dinheiro que nasceu de uma forma programável. Então, no fim das contas, a gente acaba trazendo a digitalização de como a gente move dinheiro no mundo. Se esse é um movimento que vai acontecer e vem acontecendo, na verdade, eu acho que é impossível onde a gente não traga uma solução nativamente digital e programável e totalmente transparente até onde a gente quiser, claro, como stablecoins. Então, espero que a gente veja acho que tem tem uns cases agora assim, das guerras que estão rolando, que a galera com stablecoin conseguiu ter mais liquidez, é uma coisa assim, né? Super. Porque qual o grande ponto como todo qualquer inovação? Ela vai ser usufruída de uma forma mais crua do ponto de vista de seus benefícios, e hoje stablecoins eu diria que é uma das primeiras oportunidades no mundo onde você consegue sentir os benefícios de blockchain sem necessariamente ter o fator especulação no meio, que ainda afasta muitas das pessoas. Mas finalmente, cara, a gente tá vendo um movimento agora dos Estados Unidos, principalmente, capitaneando a regulamentação muito forte, onde a gente vai poder ter stablecoins no nosso dia a dia, mas com todo o peso que é muito importante pra gente também, de compliance, de regulamentação, de políticas de AML e tudo isso que envolve dinheiro. Eu diria que stablecoins não é só um dinheiro mais barato de se mover. Não necessariamente precisa ser mais barato, inclusive, tá? Ele só é melhor. Legal. E uma dúvida assim, você falou botar no dia a dia. Uma pessoa leiga que nunca mexeu com isso, o que ela pode olhar, o que ela pode fazer pra botar no dia a dia dela, tem que ser um pouquinho, mas só pra ela entender como fazer isso. Não tem muito segredo, gente. Eu diria que
Eu só não posso falar agora, mas Tá bom. muito em breve, a gente tá com um cliente gigantesco, no Brasil, inclusive, Legal. que ele literalmente vai oferecer essa experiência de conta global do jeito que a gente já está acostumado e que todos os bancos vêm falando nos últimos tempos, mas uma experiência eu diria que é uma conta global 2.0. Muito mais fácil, literalmente, se você sabe utilizar Pix, você vai poder ser um cidadão global agora, pagando muito, mas muito menos do que já está experimentando. Então eu diria que a melhor forma de poder interagir com uma pessoa com Blind Pay é sendo cliente dos nossos clientes. Entendi. Então a gente vai ter muitas boas novidades. Uhum. Pro Brasil aí, acho que vai ser a melhor forma, Edu. Legal. E falando em números, você deve estar com o pitch aí na ponta da língua. Como é que são os números de movimentação internacional hoje no globais? Boa. Eu vou falar um pouco do mercado que a gente está focando hoje e eu falo assim, a gente foca em América Latina hoje como nosso grande primeiro passo. Certo. E a América Latina tem as chances com stablecoins de ser líder desse mercado a nível global. Mas eu vou dizer uma das fatias que a gente está atacando hoje, estrategicamente falando. Hoje existe um movimento de pagamentos de B2B globais saindo, né, de fora para a América Latina, de um movimento de mais de 600 bilhões de dólares todos os anos. Então... Só América Latina. Só para a América Latina. Entendi. Só para a América Latina e somente de B2B. Eu nem tô falando de remittance, a galera trazendo dinheiro pessoalmente de fora para lá, Caramba. mas o nosso foco em B2B payments para a América Latina já movimenta basicamente 1 trilhão todos os anos, Edu. E estamos indo forte para cima desse volume. Caramba, Capturar, legal. e eu digo isso por meios de tradicionais, tá? Ineficientes, muitas taxas altíssimas. Tem muita coisa para melhorar ainda aí. Que legal, pô. E qual é o sonho com a Blind Pay? O sonho da Blind Pay, para mim, eu diria que é ver a gente trazendo mais eficiência para o mundo. E eu falo mundo assim porque eu realmente hoje vejo a gente olhando para a América Latina como foco estratégico, mas eu imagino que a gente tem o potencial de impactar o mundo inteiro com o que a gente está construindo aqui. A realidade é que a gente tá aprendendo pra caramba. A Blind Pay de 2, 3 meses atrás, quando a gente começou, é uma Blind Pay totalmente diferente do que a gente vê hoje. E eu espero de coração que a gente esteja sempre trabalhando, fazendo nossa parte, mas que a gente esteja nos lugares certos pra Legal. entender o que vai ser essa Blind Pay do futuro. Mas literalmente, se pudesse falar algo, eu quero que a gente esteja em mais locais do mundo mesmo assim. Boa. Quantas pessoas tem na Blind Pay hoje? Literalmente, nós 4 fundadores e acabamos de contratar a nossa primeira contratação na semana passada. A parte boa é, diferente da realidade onde eu vim na minha última startup, onde a gente chegou a ter, sei lá, mais de 70 pessoas, eu vejo literalmente o impacto que a gente pode virar uma $1 billion company aqui em Blind Pay sem passar muito nem de 10 pessoas, talvez. Legal. Então, estamos muito confiantes que a gente está construindo aqui. É engraçado que, acho que outro ponto que a gente fala muito aqui é que as empresas do Vale, elas pensam global, né? Acho que o pensamento Isso. desde o dia 1 é ser global. E vocês estão falando de transferências internacionais, então pagamento. Então, assim, o pensamento desde o dia 1 já foi ser global? Sim. De- Desde o dia 1, a gente, enfim, entendendo já os passos que a gente queria se projetar globalmente, a gente já começou, na verdade, a nossa primeira entidade nos Estados Unidos e a gente depois, no movimento, abriu uma branch no Brasil relacionada a essa empresa. Então, a parte de legal, compliance ali, a gente trouxe todos os nossos padrões, inclusive de compliance empresarial, tudo bonitinho, pensando primeiramente nos Estados Unidos e expandindo, depois trazendo as boas práticas para os outros mercados que a gente foi expandindo. Boa. E qual que você acha que é o maior problema do mercado hoje, como um todo? Qual o mercado se diz? O mercado de pagamento por si só, assim, tipo, o que a Blind Pay pode educar o mercado, por exemplo? Boa. Eu diria que não é muito do que a gente vê em outros mercados, não. A realidade é, existem players extremamente consolidados no mercado que têm um potencial de distribuição gigantesco, mas, consequentemente, eles também têm uma tecnologia legado muito pesada ali, muito que não se atualiza na velocidade que a gente precisa como ecossistema. Então eu diria que um dos grandes problemas que a gente vê hoje em pagamentos, na realidade, é um pouco dessa fricção à inovação. Que grandes players que já estão muito bem estruturados, e não julgo eles, se eu estivesse talvez na posição deles, né, estaria um pouquinho mais confortável. O novo é sempre mais difícil, né? O novo é sempre mais difícil, vou levar isso pra vida. Então a gente sente isso de uma forma muito forte aqui, Edu. Mas a parte boa é essa, no dia que a gente conseguir quebrar alguma dessas barreiras que a gente já tá conseguindo fazer umas mágicas aí, o potencial é gigantesco. Entra no trabalho forte de educação, querendo ou não, né? Demais, Tipo assim, demais, vai chegar demais.
startup de 4 meses vai falar o que eu tenho que fazer? Pô, eu tenho 50 anos de negócio aqui nas costas, tenho bônus pra bater em 3 meses. Demais. O meu bônus tem mais tempo do que a empresa, então é E muito vou te parecido. dizer, a gente está utilizando esses 2 pontos, educação, inclusive bônus para os executivos, como um ponto pra gente, tá bom? A boa parte a forma como a gente cresceu foi quase como um founder-led growth ali, founder-led sales, whatever, tipo, o que queira chamar, mas a gente criava sempre muito conteúdo, sempre a gente era a cara, principalmente eu, o Bernardo, de vendas da empresa, que ajudou a educar e amaciar um desses contatos, mas hoje, foi a virada de chave durante o Y Combinator também pra gente, que a gente começou atendendo a galera que já entendia um pouco mais de blockchain, mas agora a gente está atendendo pessoas empresas, né, que não sabiam nada o que era stablecoins e blockchain antes, e a gente teve que educar essa galera, mas também entender quais eram os incentivos por detrás deles lá, poxa, como é que a gente conversa com um cara que tá ligando também pro bônus do fim de ano dele aqui. Legal. E até uma dica aí, eu também tô à frente de vendas, querendo ou não, puxo da frente comercial da Monk hoje, e faz 3 anos a gente trouxe um sócio que é o Rodrigo Terra, né? Que é um cara de mercado, já mais velho, já passou por um monte de empresa, então assim, a gente fala que é o macaco velho do negócio. E aí quando eu comecei a reunião de vendas com ele brinca assim, cara, não sou vendedor, mas eu sei o que o executivo quer. É isso. E aí eu lembro que nosso pitch era muito, nossa proposta comercial, nossa apresentação era muito focada em, a gente faz isso, a gente resolve esse problema, essa dor e tal. E aí ele começou a pegar numas reuniões de vendas, e acho que a dica pra quem tá assistindo é, cara, qual que é a sua meta? O que vai fazer você ganhar um bônus no final do trimestre? O que vai fazer você ser promovido? E assim, eu aprendi que isso não é uma pergunta errada, até porque o bônus tá ligado a uma meta. Quem ligou a meta foi o líder tá ligado a uma meta também, que tá ligado ao que a empresa precisa no final do ano. E, cara, isso mudou o jogo, assim, a pessoa levantar e a pessoa pegar o pitch, a apresentação dela, minhas metas são essa aqui. Onde é que a Monk pode ajudar quando a gente fala de comunicação? E aí a gente mudou até o pitch falando, cara, 50% da inovação hoje é comunicação. Se tem alguma meta ligada à inovação, novos negócios, startup, VC ou que seja novos produtos, tem que ter uma frente forte de comunicação. E aí também ver o executivo como o influencer, que isso ajuda muito hoje em dia. Então, assim, isso mudou a chave de umas reuniões e o cara fala assim, cara, ele tá preocupado com o negócio. Ele não tá preocupado só com, fazer um vídeo, Não, a gente tá com uma estratégia de marketing que tá ligada ao negócio, né? Deixa de ser só transacional, você meio que tá co-construindo com ele. Isso muda o jogo, assim, é super legal. Cara, muito bom o papo. Alguma coisa que não te perguntei sobre Blind Pay, que seria legal falar? Cara, não. Acho que o básico da mensagem foi dado aqui. Eu diria que, no nosso caso, tá? Eu gosto sempre de enfatizar que não existe fórmula secreta de quantos founders você tem que ter. Normalmente, né, 2, 3 ali. A gente tem nesse movimento como 4 founders. Mas eu diria que deu muito certo. Eu diria que se você puder ter um núcleo de confiança, que no nosso caso, né, um time extremamente técnico, eu prometi pra mim mesmo, eu só faria a próxima startup se tivesse founders extremamente muito bons no que eles fazem do ponto de vista técnico, isso fez muita diferença. Muito, né? Isso São Francisco pede muito, né? Demais. O Na founder verdade, brasileiro, ele é um baita vendedor. Aqui sim. o founder americano, ele tem que ser um pouco mais... Demais. Eu vou te dizer que a gente não estaria na Y Combinator se não tivesse uma base técnica muito forte de founders. Só que existe uma educação muito voltada para você ser técnico bom em vender aqui também. Sim. Que é algo que o pessoal fala pra caramba, né? É bom ter skills complementares, e eu acho que foi o nosso suco especial ali de já ter uma pessoa muito focada nisso, produto e os devs aqui, fundadores. Hoje são o quê? Só pra... Quem não sabe, são 4 fundadores, cada um qual frente? 4 cofundadores, o Bernardo e o Lira, eles 2 são técnicos, mas o Lira é o nosso CTO, ele é 100% focado em infraestrutura, e ele tem um background muito mais voltado para back-end, principalmente, já veio de banco, trabalhava, né, no Land Club, que é um puta instituição bancária aqui no Vale do Silício já muito forte. O Bernardo, ele é técnico também, mas ele faz de tudo, eu diria que é um mágico aqui, só que ele é muito mais voltado para product e front-end, só que ele também mexe com blockchain, mexe com tudo, os 2, assim, e a verdade é que startup, o que vier, a gente resolve, né? O Gustavo é o nosso mago de produto aqui, é o cara que sabe tudo de experiência do usuário, de ponta a ponta, já tem muita experiência também com bancos anteriormente, ele trabalhou com o Bernardo, inclusive, no PicPay, lá no Brasil, uns anos atrás, foi onde se conheceram, e aí eu sou o cara que lido com tudo que envolve business, e vendas, e go-to-market mesmo aqui. Então, eu trago novos negócios de maior impacto para a galera, mas a linha de frente de Founder-led Sales é eu e o Bernardo aqui mesmo. Legal demais. Cara, indo para uma linha final agora, um bate-bola, jogo rápido aqui, tipo Marília Gabriela. Pode falar assim. Um livro que marcou você, que você indicaria para as pessoas que estão assistindo?
Nossa, Lean Startup, na época lá. Hoje tem muitas coisas que eu botaria de lado ali, mas Lean Startup mudou minha vida lá em 2000 e bolinhas. Legal demais. Eu acho que, pô, a gente tá falando do Vale do Silício, o pessoal fala, pô, startup básico, mas, cara, acho que é um baita lugar pra começar, e não começar, e depois ter uma teoria por trás, eu li também, gostei muito. Demais, demais. Enfim, pra mim que startup era coisa de internet, mudou minha visão, sem dúvidas. Legal Sou demais. grato. Um founder que você admira? Henrique Debrex. Pô, segunda vez que falam dele, tá? Um erro que ensinou você mais do que qualquer acerto? Easy. Eu contratei muito mais do que deveria na minha experiência de empreender anteriormente. Muito rápido. Então, enfim, eu diria que isso. Ser mais eficiente, às vezes, é muito importante pro futuro da sua empresa. Bom, mas você seguraria a demanda pra não contratar? Cara, eu focaria melhor em contratações que vão trazer mais impacto para o que importa para o negócio no curto prazo, antes de achar PMF. Então, acho que é muito importante, antes de você achar seu PMF e escalar, você focar em trazer contratações de grande impacto para sua receita no curto prazo ali, para você ter, né, tipo, esse crescimento um pouco mais sustentável. Perfeito. Essa é uma dica que eu tenho dado ultimamente. A Monk tem 9 anos, né? Comecei no meio da faculdade, totalmente, cara, são vários estagiários juntos. Então a gente contratava muito em volume, né? E aí nos últimos 3 anos a gente começou a contratar uma galera muito mais sênior e mais sênior do que eu. E, cara, isso trouxe um crescimento e uma pegada de negócio que fez, pô, eu poder estar aqui, a gente poder crescer, poder estar com grandes clientes. Então é muito real mesmo, assim. E é muito difícil virar essa chave. Demais, porque é muito demais, difícil, demais. pô, pagar um salário mais alto, posso contratar mais pessoas, é mais braço. Aí quando você realmente traz uma pessoa muito boa, você, cara, muda a chave, vira o jogo completamente. Legal demais. Stablecoin favorita? Tá aqui. Botaram aqui. Cara, eu vou de USDC. Boa. Aí, ó. Agora vai saber Botaram aqui no roteiro. Não. Cara, um conselho que você daria pro João de 5 anos atrás? Continue a remar. Só isso. Bom Quem demais. pegou a referência pegou, mas é muito simples. No fim do dia, é só continuar fazendo coisas que as coisas acontecem. Uhum. Cara, a última pergunta agora pra encerrar mesmo. A gente sempre pede uma dica aqui pra quem tá assistindo. Então, cara, pode ser dica pessoal, profissional, dica do que você viu no Vale, o que você viu no Y Combinator. Que dica o João daria pra quem tá assistindo como mensagem final? Algo que eu acabei aprendendo aqui é que nem tudo é tão ruim quanto parece, nem tudo é tão bom quanto parece. Então, no fim do dia, só foca em construir algo legal com pessoas que você gosta. Não vale construir, né, algo que vai ser algo para sua vida, que você esteja curtindo a jornada. Por mais clichê que isso possa parecer. E eu tô tendo a oportunidade de fazer isso aqui no melhor lugar do mundo, com pessoas que eu admiro pra caramba. E tá sendo muito legal, apesar de todos os pepinos que a gente tem que resolver. Então, cara, quando tiver pepino pra resolver, resolve. Não vai ser tão ruim quanto você pensa. Quando tiver tudo bem, calma, não tá tão nas nuvens quanto você imagina, e segue aqui que as coisas vão acontecendo, e a jornada é o melhor de tudo. Legal demais. Tem um amigo meu que fala um negócio bacana sobre pepinos pra resolver. Ele falou, cara, o maior pepino pra resolver é sempre o que tá na mão agora. Esse que tá agora não foi resolvido, o último foi resolvido. Já Então foi. melhor, acabou. Tá tudo lindo, tudo show. Cara, brigadão. E boa sorte na Prazerzaço. jornada, boa sorte nos negócios, boa sorte nessa volta pra São Paulo agora, depois a Valeu, volta pra Edu. São Francisco. Estamos aí. Valeu, à disposição. Valeu, galera. Esse foi o Monk por aí, diretamente do Vale do Silício, com o Blind Pay. Valeu!